Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wagner Maciel, seja bem-vindo ao canal. Pessoal, bora reagir a mais um vídeo? Para quem não me conhece, sou Wagner Maciel, faço react a vídeos e faz bastante tempo que eu não faço nenhum react por conta de algumas coisas, bastante coisa aconteceu, vem acontecendo. Não estou tendo muito tempo para gravar vídeo, mas vamos reagir a um vídeo hoje sobre 10 coisas incomuns, que talvez você conheça, talvez não. Então bora comigo reagir a esse vídeo, mas não esquece antes de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixa um comentário sobre o vídeo, tá bom? Bora comigo! Muitas vezes na natureza, acontecem coisas estranhas, que geralmente são fora do comum. Como sangue escorrendo de uma geleira, ou um deserto totalmente florido, ou então uma chuva de peixes, difícil de acreditar, mas que existe de verdade. E até peixes, saindo de um tronco de uma árvore. Mas como isso é possível? Muitas dessas coisas que acontecem, são difíceis de acreditar, mas elas são completamente reais. Veja este vídeo até o final, porque hoje, você vai descobrir 10 coisas mais incomuns, que acontecem na natureza, que você não vai acreditar. Gostou do tema? Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Número 10. Árvore de cabras. Os animais possuem habilidades próprias, e se adaptam ao ambiente em que vivem. Um exemplo disso são as cabras marroquinas. Pode até parecer uma montagem engraçada, mas acredite, no Marrocos, não é novidade se deparar com uma árvore de cabras, pois lá elas se adaptaram e possuem a incrível habilidade de subir em árvores. Mas por que esse animal sobe nas árvores? Devido ao clima desértico do país, e a escassez de vegetação, as cabras não têm alternativa a não ser buscar por outra forma de alimento. Então grupos de cabras se equilibram em cima de uma árvore. É difícil de acreditar mesmo, né? Não dá pra falar que não é verdade por conta da imagem. A gente tá vendo aqui que é verdade, mas fico pensando como que ela consegue subir tão alto assim, porque né, não tem mão, não tem dedos para segurar no galho e conseguir subir. Uma coisa é subir num galho baixo, que ela consiga pular, mas aí praticamente tem que escalar nos galhos da árvore para chegar no topo lá. E como não escorrega, como consegue segurar, né? É interessante. Mas não duvido não, a imagem mostra que é verdade. Eu nunca vi. Significa as cabras marroquinas escolhem uma árvore em particular, chamada jagã, de galhos retorcidos repletos de espinhos. Mas isso não impede que cheguem ao seu topo, que pode atingir os 9 metros de altura. Elas escolhem essa árvore devido ao seu fruto de cheiro e sabor muito agradáveis. A habilidade dessas cabras é de fato muito... Olha onde ela tá no topo da árvore, nos galhos bem fininhos. Talvez eu e você que tá vendo esse vídeo aí não conseguisse não conseguisse chegar nessa altura, né? Como eu falei, a gente tem os dedos para segurar no galho, né? Seria bem mais fácil, talvez a gente não consiga, até pelo medo, não sei, mas não dá, assim, é difícil entender como que a cabra consegue chegar numa altura dessa sem com a pata lisinha igual a pata delas. É algo interessante. Número 9. Arco-íris branco. O arco-íris é um lindo fenômeno natural que possui várias cores. Isso é algo normal na natureza. Mas você sabia que existe um arco-íris de uma só cor? Esse é o lindo arco-íris branco. Um fenômeno mágico, que é formado da mesma forma que o arco-íris colorido. Na verdade, eles apresentam as mesmas características do arco-íris normal, mas a diferença é que o arco-íris branco é formado onde há um nevoeiro bastante espesso. Quando o sol está em um ângulo mais baixo, a luz solar reflete as gotas de água que estão na neblina. As gotas da neblina são minúsculas. Isso faz com que a luz reflita com menos intensidade. Dessa forma, somente as cores mais claras podem ser vistas, tornando o arco-íris completamente branco. Muito interessante, não é mesmo? Número 8. Quando eu era pequeno eu ouvia os vídeos falando que no final do arco-íris tinha um pote de tesouro, né? Comenta aí se você já viu essa história também, se você acreditava que, ou acredita que num arco-íris existe um pote de tesouro. Eu acreditei um dia. Brinicle, também conhecido como dedo de gelo da morte. O brinicle é um fenômeno natural devastador e muito raro.
parecido com uma estalactite subaquática. O assustador bioníquel ocorre em regiões polares, durante o inverno, quando a temperatura acima do mar cai para menos 40 graus Celsius, estando mais fria que a água do oceano. Esse fenômeno raro acontece quando a água da superfície congela, formando um tipo de gelo poroso, com canais internos. Dessa forma, a água salgada entra por esses canais, fazendo com que a água mais fria que está na superfície desça, devido sua densidade, congelando e aumentando o dedo da morte. Se o mar estiver calmo, essa formação não é quebrada, e o implacável dedo da morte pode crescer muitos metros, em questão de poucas horas, atingindo o fundo do mar. Quando o dedo da morte toca o fundo do mar, cria-se um rastro de gelo que congela tudo ao seu redor. Os seres que não conseguem escapar acabam morrendo congelados. Um raro fenômeno natural que pode ser devastador. Você achou essas coisas que acontecem na natureza diferentes e fora do normal? Então vai se impressionar com as próximas que veremos. Número 7. Geleira de sangue, Antártida. A Antártida é um grande continente gelado. Para onde você olhar, você verá uma paisagem completamente branca. Mas imagina você se deparar com uma mancha vermelha em meio ao branco do gelo, como se a geleira estivesse sangrando. Esse é um fenômeno estranho e misterioso, que acontece na geleira Taylor, e é conhecido como cachoeira de sangue. É como se a geleira estivesse sangrando. É meio sinistro, né? A gente sabe que não é sangue, claro. Acho que aí no vídeo ele vai explicar o que que é, mas é meio estranho. Não é bonito não, né? E a água desse jeito parece que é alguma coisa vermelho ou que manchou de sangue, né? Vamos ver o que vai falar do vídeo, mas não é bonito não. Mas é claro que não é sangue, e sim um fenômeno natural que vem intrigando os cientistas. Acredita-se que esse fenômeno é causado pela enorme quantidade de sal que existe nessa região da geleira, que não está congelada. A água vermelha que escorre pela geleira é formada pela oxidação do ferro, que existe na região. Quando o ferro entra em contato com o oxigênio, ele enferruja, e junto com as bactérias que se alimentam do ferro, a água que escorre adquire essa coloração avermelhada, o que torna um dos fenômenos naturais mais incomuns do mundo. Bem comum. Número 6. Círculos geométricos subaquáticos. Um fenômeno misterioso vem sendo encontrado no fundo do mar. O fotógrafo japonês, Yoji Okata, registrou enquanto mergulhava no mar do sul do Japão, estranhos círculos formados na areia, com padrões geométricos perfeitos, de quase 2 metros de diâmetro. Eu já vi tipo de desenho assim em plantação, né? Na TV a gente vê, na terra, no deserto. Até tem muitos filmes que coloca esse tipo de coisa nos filmes, querendo dizer que foi algum alienígena que fez contato com a Terra, ou sei lá. Mas no fundo do mar, nunca vi não, primeira vez. Então tomara que tenha explicação para saber por quê e de onde vem isso, né? Por muito tempo não se sabia como esses círculos surgiam misteriosamente. Até que finalmente se descobriu quem são os artistas dessa obra-prima da natureza. Esses círculos geométricos são criados pelo peixe baiacu. Eles fazem esse círculo como um ritual de acasalamento, para atrair a sua parceira. O baiacu fica varrendo a areia com sua cauda, desenhando essas formas surpreendentes, com uma simetria perfeita. É uma habilidade incrível. O baiacu é realmente um verdadeiro artista da natureza. Número 5. Nuvem de pássaros. Os pássaros possuem muitos hábitos de acordo com a sua espécie. Um deles é o estorninho, uma ave típica da Europa, Ásia, Nova Zelândia, Estados Unidos e Austrália. Os estorninhos são famosos por usar uma técnica conhecida como murmuração, onde milhares deles se reúnem em um surpreendente voo, formando uma verdadeira nuvem de pássaros. Esse voo insano feito pelos estorninhos parece até uma perfeita coreografia. Seus movimentos são muito complexos, com rodopios, mergulhos e pulsações, criando formas impressionantes. Pesquisadores ainda estudam como esses pássaros conseguem realizar essas manobras tão perfeitas. Quanto ao motivo desse incrível espetáculo, há apenas especulações, como escapar de falcões e outros predadores, ou para se aquecerem. A única certeza é que a nuvem de pássaros é incrivelmente fascinante. Número 4. Eles são sincronizados, né? No mesmo tempo, eles estão indo tipo para um lugar, tá com uma forma, vamos dizer assim, a nuvem de pássaro, daqui a pouco eles mudam, ao mesmo tempo são bem sincronizados, né?
Mas é legal também. Deserto florido. Isso também é legal, vamos ver. Deserto florido. Geralmente, quando pensamos em deserto, imaginamos um local extremamente árido, cheio de areia. E de fato, a maioria são assim. Mas um deserto em especial foge dessas características, e o que é mais impressionante é que esse deserto é o deserto mais seco do mundo. Este é o deserto do Atacama, que a cada 5 ou 7 anos exibe um dos mais impressionantes espetáculos da natureza. Um verdadeiro milagre da natureza, um campo florido extenso surge, onde era uma paisagem seca e árida. Esse fenômeno raro acontece após a grande e rara temporada de chuvas no deserto do Atacama. Com isso, as sementes que passaram anos enterradas no solo, finalmente germinam, transformando uma paisagem onde antes era completamente árida, num gigantesco tapete de flores coloridas. É um fenômeno espetacular, raro e incomum que acontece na natureza. Número 3. Relâmpagos de Catatumbo. Em uma pequena região ao noroeste da Venezuela, onde os rios Catatumbo e Maracaibo se encontram, ocorre um extraordinário fenômeno natural. Os relâmpagos de Catatumbo é um fenômeno atmosférico, no qual ocorre uma constante formação de nuvem, capazes de produzir relâmpagos incessantes. Esse incrível espetáculo de luzes acontece sempre no mesmo local, há milhões de anos, por volta de 1 hora depois do pôr do sol, e cerca de 250 noites por ano. O mais curioso é que essas descargas elétricas nunca são acompanhadas de trovões, fazendo com que muitos acreditem em forças sobrenaturais na região. Segundo os cientistas, esse magnífico fenômeno ocorre devido à geografia. 250 noites por ano é bastante, né? Talvez aí, sei lá, não vou fazer conta agora, mas vamos dizer assim, meio que a cada 3 dias, 2 dias aconteça isso, não sei. Bastante, né? E sempre no mesmo lugar e depois do pôr do sol. Então o pessoal que mora lá já é acostumado. Para eles deve ser normal. Como ver um sol, ver uma lua, ver o raio no céu. Né? E eu acho que não tem nada a ver com chuva. Tanto que falou que não tem trovão, não tem nada disso. Então o pessoal com certeza deve ser acostumado. Fio da região, já que o local canaliza os ventos quentes do mar, que colidem com as nuvens geladas que vêm dos Andes e, junto com o gás metano presente em Catatumbo, dá vida a essa extraordinária e contínua sucessão de relâmpagos, por noites contínuas. Número 2. Chuva de peixes. Em alguns lugares do mundo, como a Tailândia, Filipinas e Índia, um fenômeno muito incomum aconteceu. Uma assustadora chuva de peixes. Isso mesmo que você ouviu. Os moradores locais foram surpreendidos com incontáveis peixes que caíam do céu, junto com a chuva. Mas o que de fato aconteceu? Segundo o ambientalista, esse estranho fenômeno acontece devido a fortes chuvas, acompanhadas de tornado ou furacão que passou próximo de algum lago, sugando e retirando água e peixes que ali viviam, arremessando os peixes ao ar, fazendo com que caíssem do céu. A inesperada chuva de peixes é um fenômeno muito curioso e estranho, não é mesmo? Já pensou? Passar um furacão num lago e ali os peixes, né? A água subir para as nuvens, os peixes ficar rodando no alto lá. Daqui a pouco o furacão se desmancha e começa a cair peixe para todo lado. Se for, sei lá, peixe comestível, que deve ter peixe que não dá para comer também, eu acho, não sei. Mas para os moradores seria bom, né? Do nada tá caindo peixe do céu, seria uma maravilha, né? Mas também isso deve ser muito raro acontecer. Passar um furacão bem em cima de um lago onde tem um monte de peixe, para esses peixes acabar subindo, daqui a pouco cair, mas é bem curioso, muito anormal. Seria bem interessante você estar no local e ver caindo peixe do céu. Número 1. Peixes saindo do tronco de árvores. Os peixes são animais aquáticos, que vivem em rios de água doce, nos mares e nas profundezas dos oceanos. Isso é fato, e óbvio, que os peixes precisam da água para sobreviver. Mas como é possível que esses peixes estejam saindo de dentro desse tronco? Bom, isso é difícil de acontecer. A grande maioria dos peixes não tem este hábito, mas uma espécie em especial tem o costume de ficar dentro do tronco de árvores submersa. Bom, isso é difícil de acontecer. Esses peixes tem um negocinho verde do lado da boca, como se fosse montagem feita, tivesse cortado a imagem. Esses dois brancos estão no meio aqui, tá vendo? Parece umas folhinhas verdes do lado da boca deles.
Vamos ver. Vamos entender, né? A maioria dos peixes não tem este hábito, mas uma espécie em especial tem o costume de ficar dentro do tronco de árvores submersas, e esses peixes são os bagres. Os bagres ficam procurando onde se esconder, e geralmente eles se escondem em tocas, ou em troncos ocos, de coqueiros, e árvores que estão submersas na água. Você nunca vai encontrar um bagre dentro de um tronco que está na superfície, em área seca. O tronco oco precisa estar submerso na água para ele se esconder. É um hábito muito curioso dos bagres. O canal Brasil Jumbos também explica esse hábito dos bagres. Esses peixes realmente possuem um hábito muito incomum e interessante, não é mesmo? E aí, o que você achou desses fenômenos? Eles já são incomuns. Peixe com antena é meio estranho, né? Não sei se dá pra comer. Mas não é os mesmos da imagem lá. Da imagem ficou diferente. Não sei se é montagem. Até comentei que parecia montagem. Porque se eles viverem. Apesar que, sei lá, era uma foto, né? Não sei. Porque se eles viverem daquele jeito ali, eles se mexem, fica preso. Não tem espaço, não sei. Mas eu queria ver a imagem desse peixe do bagre pra ver como que seria. Eles dentro de um tronco. Apesar que eu acho que eu já vi algo assim uma vez na internet. Não lembro muito bem, mas acho que eu já vi algo assim já. Mas é curioso. Deixa aí o seu comentário no vídeo, que você achou do vídeo, o que te chamou mais atenção, o que é mais curioso. Se algo assim dessas coisas foram mostradas, se você já viu algo pessoalmente, já tinha conhecimento, comente algo aí, deixe seu comentário sobre o vídeo, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e fui. Forte abraço.